Olá, meus amores, tudo bem? A aula de hoje nós iremos trabalhar então com expressionismo. A gente não poderia falar de expressionismo sem falar do Vincent van Gogh. As obras do Vincent, ele é uma obra totalmente expressionista, né? Porque quando a gente olha para uma obra do Van Gogh, a gente tem aquela impressão, meu Deus, o que é que esse artista está passando agora? Essa obra dele, olha o formato da obra, as cores, as pinceladas, o jeito que ele colocava a tinta, que ele liberava a tinta, então, ali em cima da tela, que ele coloria todo o seu trabalho, qual era a forma, então, que esse artista trabalhava. Ele era muito da expressão, do sentimento e da causa que tudo isso tinha em cima do espectador, da pessoa que olhava a obra. Tanto é que durante a vida ali do Vincent, no período que ele estava vivo, ele conseguiu vender apenas uma obra, né? E após a sua morte, que realmente ele conseguiu vender aí uma quantidade de obras e se tornou um artista tão expressivo, tão bem visto aí pela sociedade e olhado, né, pelas galerias e visto também referente à sua obra. O expressionismo, ele vem trabalhar então com qual é o olhar que nós temos para a obra e o que o artista deixou na obra para a gente. Então é tudo uma questão de interpretação. Eu trouxe para vocês aqui uma obra que dá bem um olhar diferenciado para o momento, inclusive, que nós estamos vivendo, que é o Par de Sapatos de Vincent. Ele produziu essa obra em 1887, foi uma das últimas obras aí que ele já vinha produzindo. O Vincent, ele vai trabalhar muito com objetos soltos, né? E ele vai colocar toda a expressão dele, do que esse objeto causa para ele dentro da obra, e ele vai dar toda essa interpretação para o espectador. É ele, o espectador, que vai ter a visão e ele que vai ter o sentimento, né? A expressão em cima da obra que o artista fez. Tá? Então, o Van Gogh ele vai trabalhar em cima disso. E o expressionismo também, tá? Que é um conceito de obra que busca valorizar a expressão emocional do espectador. É uma forma de interpretação. Vou falar um pouquinho do Van Gogh, então ele foi um pintor holandês. Ele sofria de alguns problemas mentais, digamos assim, e ele pintou mais aí de 2.000 trabalhos, ele fez mais de 860 pinturas durante a vida dele, mas realmente as obras que ele pintou durante a vida, né, uma só ele conseguiu vender. E as outras obras, o irmão dele que se beneficiou delas, né, após a morte dele, e foi ele que fez com que o Van Gogh, então, se tornasse um grande pintor, se tornasse um grande artista, mas somente depois da sua morte. Vou falar um pouquinho sobre o tipo de pintura dentro do expressionismo que o Vicente trazia muito. Era uma pintura onde tinha uma sobra de tinta, onde não buscava uma, uma idealização da forma. Então ele trabalhava muito com cor, com tinta, as formas que eram colocadas dentro da sua obra, elas eram bem expressivas, elas eram bem carregadas, as cores que ele se utilizava também não eram tons pastéis, né? Ele se utilizava de cores vivas, muito fortes, né? E sempre o olhar das pessoas dentro da obra do Van Gogh sempre foi muito expressivo, né? Ele gostava de trazer isso para dentro da obra dele. Eu trouxe aqui para vocês então uma sugestão de filme, né, com Amor Van Gogh. Esse filme ele foi feito ali em 2017 e várias galerias de artes, inclusive o Museu de Van Gogh que fica na Holanda, ali em Amsterdã, eles produziram esse filme a partir das obras do próprio Van Gogh. Então, é como se o filme inteiro passasse dentro das obras do próprio artista. A forma que ele pintou, os artistas, eles são colocados como se fossem imagens pintadas. Então, assim, essa questão do expressionismo
para quem for assistir esse filme vai estar muito clara, né? Porque vocês vão observar as obras do Van Gogh no decorrer do filme, que são muitas, né? São mais de 2.000 obras aí e 800 pinturas que eles utilizam, e eles trazem tudo isso para dentro do filme. E fica muito claro a forma que ele pintava, como ele pintava, qual era o tipo de expressão que inclusive o expressionismo causava dentro do artista, e ele passava para a obra, já que ele foi um dos artistas precursores, foi quem deu a abertura aí, então, para o expressionismo no mundo. As cores que ele se utilizava, o formato que ele utilizava, e tem algumas explicações de algumas obras também. Igual o Par de Sapatos, né? O Par de Sapatos foi num período assim bem solitário da vida dele, aonde o artista começa a pintar objetos solitários, né? Então já vai caminhando aí um pouco para o final da vida dele. Então, o filme ele também traz esse olhar, sabe, de uma linha histórica do artista dentro da sua própria obra. É muito interessante. Fica a sugestão para vocês, então, tá? Eu trouxe também a atividade. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de folha 4, lápis de escrever e borracha, um par de calçados, tênis, sapatilha, né, para fazer a obra ali, e lápis de cor. Agora eu vou explicar o que é atividade prática. Essa atividade tem como representação a obra Par de Sapatos, de Vincent van Gogh. Você irá reproduzir essa obra com um contexto moderno, conforme as instruções. Então, você vai observar a obra original. Eu coloquei ali no fim do slide o exemplo para vocês. Então, vocês vão observar a obra original, que é a mesma obra que está aí no início dos slides, tá? Vocês vão reproduzir a obra com um par de calçados de sua preferência, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar a obra original e vocês vão criar o par de sapatos de vocês, representando aí, então, toda essa questão de solidão, toda essa questão da vida social, né? Existe todo um mundo por trás disso. Então, reproduzindo a obra com um par de calçados de sua preferência, buscando ser fiel às cores e à forma. Então, eu vou mostrar para vocês o exemplo. Ó, nós temos ali a obra original e nós temos a releitura da obra, né? Aqui vai ficar muito a critério seu, né, aluno, se você vai querer pintar ou não. Se você for pintar, lembrando, precisa ser uma obra muito expressiva, porque a gente está falando sobre expressionismo e, inclusive, falando sobre Van Gogh, que era um artista que se utilizava muitas cores. Então, nós temos ali a original e nós temos a releitura. Então, você vai fazer essa obra representando toda essa expressividade sua, principalmente nesse período que nós estamos agora, que tá... nós estamos falando de toda essa questão da exclusão, né, de ficar sozinho, de ficar só com a família, essa questão de solidão e tudo isso. Então, a gente também dentro da obra nós vamos trabalhar isso, a expressão, o sentimento que tudo isso está que tudo isso está causando em você. Então, vocês vão trabalhar nesse quesito, nessa obra com o Vicente. Lembrando que esse slide vai ficar a disponibilidade de vocês e a atividade vai estar na plataforma. Beijo, tchau, tchau.